Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde ou bom dia a todos. Vamos prosseguir estas sessões da missa passo a passo, passando agora para a liturgia da palavra. E antes de entrarmos na primeira leitura e no Salmo, gostaria de dizer dois ou três tópicos sobre a liturgia da palavra em si mesma. A Igreja usa com frequência a imagem das duas mesas para expressar a continuidade entre as duas partes principais da missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Esta imagem das duas mesas é algo que não é de agora, né? Há uma citação muito interessante na Imitação de Cristo, do Kempis, que diz o seguinte: sem estas duas, eu não poderia viver. Sem a palavra de Deus, que é a luz para a minha alma, e sem o sacramento, que é o pão da vida. Podem ser chamadas as duas mesas colocadas, oferecidas pelo tesouro da Santa Igreja. Uma das mesas, um dos altares, é o altar sagrado, onde se consagra o corpo e o sangue do Senhor, e o outro altar, a outra mesa, é a da lei divina, que contém a santa doutrina, ensina a verdadeira fé e levanta o véu do santuário e leva-nos de forma segura até ao Santo dos Santos. E não sei se também se lembram que em 2020 o Papa Francisco escreveu uma carta sobre São Jerónimo, que tem a ver com o amor às Escrituras, em que transcrevia muitas citações de São Jerónimo, e uma delas, peço desculpa ler outra vez, mas uma delas diz assim: lemos as Sagradas Escrituras. Eu penso que o Evangelho é o corpo de Cristo. Penso que as Santas Escrituras são o seu ensinamento. E quando ele fala em comer a minha carne e beber o meu sangue, embora estas palavras se possam entender do mistério eucarístico, todavia, também a palavra da Escritura, o ensinamento de Deus, é verdadeiramente o corpo de Cristo e o seu sangue. Todas estas duas citações e esta ideia das duas mesas já nos falam da importância que tem a mesa da palavra e a liturgia da palavra. Importância que nós próprios podemos dar, até do ponto de vista prático, se nos dispomos sinceramente a querer ouvir a palavra. Assim, uma coisa muito eficaz, acho eu, é que para aquelas pessoas ou que ouvem mal, ou que estão numa igreja onde se ouve mal, às vezes pode haver barulhos, outras vezes a acústica pode não ser a melhor, ou para aquelas pessoas que se distraem, se ficam apenas a ouvir uma pessoa, às vezes pode ajudar os missais, os pequenos folhetos, com as leituras do dia, e ao mesmo tempo que vamos ouvindo, vamos seguindo pela leitura. Há pessoas a quem isso não as ajuda, mas há outras que é um grande auxílio para não deixar de prestar atenção às palavras da Escritura. E, precisamente, um dos grandes acertos da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II foi o reforço da atenção dada à proclamação da palavra. Um biblista americano, Scott Hahn, que explica que, enfim, em 1970 foi publicado o missal, digamos, de Paulo VI, aquele que usamos habitualmente com umas ligeiras modificações e que trouxe grande polémica, etc. Mas ele, na sua ótica, dizia que aquilo que foi ainda mais revolucionário, ou que foi verdadeiramente revolucionário, foi o lecionário.
foram a distribuição das leituras pelas missas. É curioso porque ao princípio, antes de haver o missal, já em tempos passados, havia, segundo contam os entendidos, ou referem os entendidos, havia folhetos com preces, com as leituras, com as orações. Claro, quando se constituiu o missal, tudo ficou englobado num único volume. E foi eficaz, ajudava na altura. O Concílio Vaticano II, um dos princípios da liturgia, era como disponibilizar a palavra de Deus de uma forma mais abundante, que a mesa da palavra tivesse mais abundância. E confeccionaram os lecionários. De forma a que, se uma pessoa for à missa todos os domingos de um ano, sobretudo em 3 anos, praticamente ouve e cobre toda a Bíblia. Não lê tudo, mas o principal da Bíblia fica coberto. E se for à missa todos os dias, ainda mais, porque há mais leituras ainda para que a pessoa não deixe de ouvir. No antigo missal romano, já digo que as leituras estavam todas num só livro, praticamente aparecia muito pouco o Antigo Testamento. O Evangelho de São Marcos havia 4 ou 5 alguns textos, não aparecia, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Isto é, foi um grande acerto que, aliás, foi reconhecido por todos, até a nível ecuménico, ajudou muito, este avanço. Como sabem, os lecionários estão distribuídos por 3 anos, A, B e C, não é? Habitualmente no ano A no Evangelho segue-se mais São Mateus, no ano B São Marcos, no ano C São Lucas. São João aparece em algumas partes do ano, em qualquer dos 3 anos, A, B ou C. E, para além disso, temos os lecionários feriais, não é? Com as leituras para cada dia da semana. Isso dizia, de uma enorme riqueza, do ponto de vista ecuménico também foi reconhecido como um enorme avanço e é algo que ajuda muito as pessoas, se aproveitarem bem, a entrar em contacto com toda a palavra de Deus. Uma das consequências que é essencial nesta reforma, e portanto nos lecionários, o uso dos lecionários, é a abundância de textos do Antigo Testamento. Lemos-los na primeira leitura e, em geral, estão em consonância com o Evangelho, ou porque recordam alguma coisa, ou porque são precisamente o oposto, mas têm a ver com o mesmo tema. Há uma ligação, né? Às vezes pode não ser óbvia, mas há uma ligação entre o Evangelho e a primeira leitura, no caso dos domingos. E essa ligação e essa insistência em colocar na mesa da palavra também o Antigo Testamento reforça aquilo que já sabemos, que a Bíblia é um só livro, né? E há uma continuidade, e é bom não deixar de tentar perceber o que é que do Antigo Testamento, ou o que é que o Antigo Testamento nos está a mostrar até do cume da revelação de Jesus. Há um livro muito bom do Scott Hahn, que se chama Letra e Espírito, em que vai explicando, comentando o episódio dos discípulos de Emaús, como Jesus utiliza o Antigo Testamento também para falar de si próprio. E, em certo sentido, canoniza o Antigo Testamento, né? Não ficou obsoleto, continua a ser a palavra de Deus. E fala da dimensão chamada economia, em que Jesus mostra todo o plano divino, né? Através dessa leitura das Escrituras, da dimensão tipológica, em que certamente Jesus poderá tê-la usado, nessa conversa não sabemos ao certo, mas a Igreja usa,
que é pegar em episódios ou personagens do Antigo Testamento e perceber que, para além do relato em si, aponta para uma outra verdade, né, que só se descobre quando ela acontece, que é no Novo Testamento. Na própria Escritura utiliza-se, evoca-se Cristo como um novo Adão, né? Uma tipologia entre o dilúvio e o batismo, assim como as águas do dilúvio purificaram a terra, pois as águas do batismo purificam os cristãos. O sacrifício de Abraão evoca o sacrifício de Jesus, né? Isaac, que leva a lenha às costas, né? Sobe o monte, a montanha Moriá, com a lenha às costas, depois evoca Cristo com a sua subida ao Calvário. E, aliás, esse episódio é muito interessante para podermos tentar penetrar um pouco mais no podíamos dizer, o coração do Pai, né? Pai de Jesus. E, para além dessa dimensão tipológica, nesse tal livro do Scott Hahn também fala da dimensão mistagógica, não é? A doutrina dos mistérios. Jesus vai iluminando os discípulos de Emaús até ao momento culma em que se dá a conhecer na fração do pão. Mas toda a passagem é lindíssima para percebermos como a Escritura nos pode aquecer o coração e nos ajuda a entender um pouco melhor Cristo. Por isso, o que eu convido é uma atenção especial a todas as leituras. Para já estamos a falar do Antigo Testamento e a sua relação com o Evangelho. Só para mostrar um pouco os livros que se utilizam na missa, eu trouxe aqui o missal, que tem as orações. Esta aí na edição antiga, que está prestes a sair a nova edição, a terceira edição, esta que tem fitinhas e tem... Por acaso é bom que se a pessoa algum dia tem curiosidade, que o sacerdote explique como é que funciona o missal, para que se perceba porque é que o sacerdote anda de trás para a frente na missa, né? Este é o lecionário, é um dos lecionários. Em Portugal utilizamos 8 exemplares como este, que têm todas as leituras. Esta corresponde às leituras do domingo do ano C, que é o ano em que estamos agora a viver. E também quis trazer o chamado Evangeliário, que é um livro, uma parte do lecionário onde só aparecem os Evangelhos, né? Em missas solenes. Habitualmente leva-se na procissão e depois utiliza-se quando se lê o Evangelho. Tudo isto, para resumir, é importante estar atento às leituras e pedir a Nosso Senhor, né, que nos faça entender que é Ele que nos vai falar através dos leitores. Também o papel do leitor é muito importante, deve ler bem, deve perceber o que é que está a ler, deve fazer entender as pessoas de forma clara, as palavras têm que ser pronunciadas de forma clara, mas sobretudo deve ter a consciência de ser um instrumento para que as pessoas possam experimentar que Deus lhes fala hoje com essas palavras que eles estão a ouvir.